Irmãos e irmãs, bom dia. O Senhor nos oferece a oportunidade de nos reunirmos neste dia a Ele consagrado para elevar ao Pai nossa grande e solene oração de ação de graças a Pouso Alegre, cidade-sede de nossa diocese, que está aniversariando hoje. Queremos que, por ocasião da vinda gloriosa do Senhor, Ele nos encontre todos perseverantes na oração. Entreguemo-nos, pois, confiantes a Deus, que escuta nossa prece e que nos guarda como a pupila de seus olhos. Neste dia também, Mundial das Missões, unimos-nos em oração para que o Espírito Santo faça crescer na Igreja o ardor missionário que nos leva a acender a chama viva da esperança entre os povos. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje temos grandes celebrações. O Dia Mundial das Missões, o Dia da Infância e Adolescência Missionária, o Dia Nacional da Juventude
e o dia do aniversário de Pouso Alegre. Este domingo nos convida a sermos perseverantes na oração e não desanimarmos diante das dificuldades, seja no contexto das missões ou na vida cotidiana. O caminho da perseverança nos leva ao coração de Deus. Todos os missionários e os jovens engajados são testemunha desta perseverança para uma vida digna para todos. A juventude, com sua energia e paixão, é uma força missionária essencial para a igreja e para a sociedade. O aniversário da nossa cidade é motivo de alegria e de festa. Rezemos a São Bom Jesus por todos nós, para que sejamos missionários da esperança entre os povos e gratos à cidade que nascemos ou escolhemos para viver. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós, Senhor. Sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos, louvemos a Deus pela vida de todos aqueles que assumem a missão de anunciar a palavra de salvação a todos. Cantemos o nosso hino de louvor. Na terra todos por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos
Meus irmãos, nós muitas vezes concentramos-nos em tantas coisas urgentes e negligenciamos o que mais importa, permitindo que o nosso amor por Deus desanime por outras coisas que julgamos serem mais importantes. Hoje, Jesus oferece-nos o remédio. A oração é o remédio da fé, a restauradora da alma. Devemos, no entanto, orar constantemente. Pensemos numa planta que temos em casa. Devemos nutri-la com constância todos os dias. Não a podemos encharcar e depois deixá-la sem água durante semanas. Isto é válido para a oração. Não podemos viver apenas de momentos fortes ou de encontros intensos de vez em quando e depois entrar em hibernação. A nossa fé secará como a planta. Precisamos da água diária da oração, da palavra de Deus. Por isso, Jesus fala rezar sempre e nunca desistir. Talvez uma prática espiritual sábia, a das chamadas orações curtas, fáceis de memorizar, que podemos repetir frequentemente durante o dia. Assim que acordarmos, podemos dizer: Senhor, agradeço-te e ofereço-te este dia. Obrigado por esta noite. Depois, antes de uma atividade, podemos repetir: Vem Espírito Santo. Jesus, confio em ti. Jesus, amo-te. Quantas vezes enviamos pequenas mensagens às pessoas que amamos? Façamos também com o Senhor. E não nos esqueçamos de ler as suas respostas. O Senhor responde sempre. Onde encontramos? No Evangelho. E voltemos àquele conselho que tantas vezes temos dado em nossas missas: tende convosco sempre um pequeno Evangelho. E assim, quando tivermos um minuto, abra-o e leia algo. É o Senhor, com certeza, vos responderá. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: Sebastiana Rodrigues Vieira, André Rodrigues Fontana, Silvana Bordigoni e Ana, Creide Siqueira e família, Rosana Carvalho Sunemi, Ana Aguinaldo e filhos, Bruno Moreira Machado e família, Padre José Maria Ribeiro e Padre Irivandro de Lima, Ana e Guilherme Bordigoni, Pedro Henrique do Circo Itália, família e toda a companhia. Oremos por Aparecida Paiva, Reverendo Ismael Dado, Gilberto Barreiro, Aparecida Santos Silva, Evani Martins, Patrick Borges, Dico Califórnia, Gina e Raimundo, Tadeu Evangelista e esposa, Marise Torresani, Adalto do Uber, Lucas de Souza Lins e família, e Rita Costa. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Creide Teodoro Oliveira, Augusto Oliveira, Hernani Braga, Joana Darque de Faria Simões, Dr. Graucir Antunes Modesto, Paloma Santos Machado, Rita Costa, Rita Rosana de Faria, Benedito Cunha, Professor Antônio Walter e Andréia Moraes. A todos os nossos parabéns, muita saúde e felicidade com as bênçãos do Senhor bom Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, eterno e onipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor tem uma palavra de salvação a nos oferecer. Escutemos com atenção a liturgia de hoje. Primeira leitura. Livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão.
Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, e Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque, e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Segunda leitura. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário.
Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a liturgia da palavra deste domingo, 29º, nos coloca diante de um tema crucial para a nossa vida cristã: a perseverança na fé e na oração, especialmente diante das dificuldades, do cansaço e das demoras de Deus. Jesus, no Evangelho de Lucas, nos conta a parábola da viúva persistente. Ela enfrenta um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum, ou seja, um símbolo claro da dureza, da frieza e da indiferença. Mas essa mulher, símbolo dos pequenos e pobres, não se cala. Ela insiste, dia após dia, busca justiça, e sua perseverança vence. Jesus termina dizendo: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que os fará esperar? E então vem a pergunta que nos atravessa como uma flecha: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Essa pergunta não é retórica. Ela revela um perigo real. A nossa fé pode se apagar se não for alimentada, se nos deixarmos tomar pelo desânimo, pela pressa, pela falta de paciência com Deus, por não acreditar no nosso potencial. Nossa oração se torna fraca, mecânica ou inexistente. E Jesus, com amor, nos convida hoje: não desistam, não deixem que a espera mate a esperança. Deus ouve, Deus vê, e no tempo dele, não no nosso. Ele age, mas o Senhor não nos pede essa perseverança sozinhos. A primeira leitura mostra que a fé precisa da força da comunidade, enquanto Josué e os soldados lutam contra os amalecitas. Moisés sobe ao monte para rezar com os irmãos, com as mãos erguidas em um gesto de intercessão e súplica. Enquanto suas mãos permanecem erguidas, o povo vence. Mas quando Moisés se cansa, e ele se cansa, logicamente, como todos nós, a vitória começa a escapar. Então, Arão e Hur vêm em seu auxílio e sustentam seus braços. Ajudam-no a continuar orando. Essa imagem é de fé, uma beleza comovente. A oração não é só um ato pessoal, é uma missão compartilhada. Muitos usam e abusam da sua generosidade, e quando você mais deles necessita, escapam porque estão preocupados consigo mesmos. Quando o irmão enfraquece, os outros o sustentam. Quando uma família não consegue mais rezar, a comunidade reza por ela. Quando um sacerdote passa por provações, o povo deve sustentá-lo com orações. Essa cena nos ensina que a igreja não é uma multidão de indivíduos solitários, mas um corpo onde os membros se sustentam mutuamente. Meus irmãos, perseverar na fé é também aprender a ser sustentado e a sustentar. É como manter essa chama acesa, muitos perguntam. Como evitar que a fé esfrie com o tempo? A segunda leitura nos dá o alicerce, a palavra de Deus. São Paulo, preso e consciente de que seu fim se aproximava, escreve a Timóteo, seu discípulo amado, encorajando-o a permanecer firme no que aprendeu. Ele diz que as Escrituras são inspiradas
por Deus e são úteis para ensinar, corrigir, formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda obra. E mais, Paulo ordena a Timóteo que proclame a palavra a tempo e fora do tempo. Isto é, mesmo quando for difícil, quando ninguém quiser ouvir, quando parecer inútil sua luta e perseverança. Essa recomendação nos lembra que a oração insistente, como a da viúva, precisa estar enraizada na palavra. Sem a palavra de fé, a oração se torna apenas fermento ou um lamento, né? Com a palavra, ela torna a fé viva, porque a palavra ela é forte, a palavra de Deus. Sem a Escritura, nossa perseverança perde direção. Com ela encontramos força, consolo e discernimento. Meus irmãos, num mundo de respostas rápidas, onde tudo é descartável e imediato, a fé cristã continua nos pedindo o contrário. Esperança que espera, amor que resiste, oração que não se cansa, não porque Deus se atrasa, mas porque Ele nos educa no tempo certo. E o tempo da espera purifica a nossa fé, amadurece nosso coração e nos torna humildes para acreditar, confiar que alcançaremos o que nos foi prometido, porque Deus não decepciona seus filhos. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos, renovando nossos propósitos de seguir fielmente o caminho do Evangelho. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos ao nosso Pai Celeste para que desperte o coração de todos os homens para os seus desígnios de Pai e ao mesmo tempo pela nossa cidade, Pouso Alegre, que hoje completa mais um aniversário. O Senhor disse para que rezássemos sem jamais desanimar. Ouvindo o seu convite, apresentemos com simplicidade e confiança as intenções que temos no coração. A cada prece, rezemos: abençoai, Senhor, o vosso povo. Vamos repetir? Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, povo de Deus, para que através de uma oração constante descubra a vontade de Deus na história, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
pelo nosso bispo Dom Neilo e demais bispos e padres, servidores do reino de Deus, para que os seus empenhos na causa da justiça sejam sempre iluminados pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo Dia Nacional da Juventude, pedimos para que os jovens sejam fiéis e perseverantes na oração e que as preocupações e compromissos não os impeçam de um encontro verdadeiro com Cristo. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os fiéis de Pouso Alegre, que hoje comemora seu aniversário, que celebra a festa de seu padroeiro, para que perseverantes na oração se mantenham confiantes e animados na missão de batizados. Também pedimos aos que são vítimas de injustiças, para que haja quem lhes preste atenção. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas vozes que se levantam contra as injustiças e que tantos pretendem calar, para que não se deixem vencer pelas dificuldades. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Neste mês missionário, lembramo-nos dos grupos da infância e adolescência, de jovens e adultos que se empenham na missão para que perseverem no desejo de difundir a palavra de Cristo, que não nos decepciona. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os missionários, para que não desanimem perante as dificuldades que encontram, pelos doentes e desempregados, por todos os que sofrem, para que encontrem alívio na força que vem de Deus. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Escutai, Senhor, as súplicas do vosso povo e concedei-lhes as alegrias da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus as nossas vidas e os nossos corações, junto às nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos nosso hino de ofertório. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Há muitos consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno e justo, razoável e salutar que sempre, em todo lugar, vos demos graças ao Senhor, Pai Santo e Onipotente, eterno e todo-poderoso Deus, para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína, abristes o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor, por Ele, a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Senhor, Tu és verdadeiramente santo e fonte de toda a santidade. Concede que, pelo poder do Espírito Santo e de acordo com a Tua santa vontade, estes dons do pão e do vinho sejam abençoados. Santificados se torne para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai ao Senhor com o vosso Espírito o pão e o vinho. Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês e de muitos. Do mesmo modo, em seguida, depois de cear, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vocês e de muitos para o perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Todos que são de Cristo são convidados a participar da mesa do Senhor. Por isso, o Pai, de acordo com o seu preceito, anunciamos o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo.
assim, ó Pai, recordando a morte do teu Filho na cruz, seu sacrifício perfeito e único, realizado pelos pecados de muitos, alegremos-nos com a sua poderosa ressurreição e sua gloriosa ascensão, e esperando a sua volta em grande glória, celebramos este memorial da nossa redenção. Nós te agradecemos por nos considerares dignos de estar na tua presença e de te servir. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o vosso servo, o patriarca, arcebispo da IVCM, José Fernando de Faria. A mim, bispo diocesano do sul de Minas, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos vossos filhos e filhas que já partiram desta vida e que nos precederam com o sinal da fé e agora descansam o sono da paz. Dai-lhes, Senhor, o lugar e morada eterna no vosso reino de luz e de paz. Reunidos na mesma fé, glorificamos a vós, ó Pai, e com toda a Igreja honramos a memória da grandiosa Virgem Maria, Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, de São José, vosso digníssimo esposo, dos vossos apóstolos e mártires, do nosso padroeiro São Bom Jesus, Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos e Mãe Dolorosa, São Francisco de Assis e todos os que viveram no testemunho da vossa verdade. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Envia o teu Espírito sobre o teu povo e reúne em teu reino todos aqueles que partiram deste pão e deste cálice, para que nós, na companhia de todos os teus santos, possamos te louvar e glorificar para sempre. Mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória te sejam dadas, Pai Todo-Poderoso, pelos séculos dos séculos. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, é feliz uma comunidade que se compromete com a missão, porque ela se torna promotora da paz do Senhor. Desejando viver a experiência da paz, saudemos quem está ao nosso lado com um abraço fraterno. Saudai-vos em Cristo Jesus. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, que desejo, irmão.
esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que nos livras do pecado, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que nos livras do pecado, tem piedade de nós. Conheces a nossa culpa, conheces a situação, e sabes a causa e o efeito do nosso pecado e também dos pecados da nossa nação. E sabes a causa e o efeito do nosso pecado e também dos pecados da nossa nação. Cordeiro de Deus, que nos livras do pecado, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor. eu não sou digna, ó meu Senhor. Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, A minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará.
Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje termina com uma pergunta preocupada de Jesus. Mas se o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Como se dissesse, quando eu voltar, e podemos pensar também no agora, neste momento da vida, encontrarei alguma fé em vós, no vosso mundo, no vosso coração? Se o Senhor viesse hoje, o que encontraria Ele em nós, em você, na minha, na sua vida? Em outubro, lembramos também mais intensamente em festa, shows, porque é o aniversário de nossa querida Pouso Alegre. Mas precisamos lembrar também que a igreja é veterocatólica missionária por natureza. O tema do mês missionário deste ano, em sintonia com o ano santo jubilar, é Missionários da Esperança entre os Povos. E neste domingo, além de celebrarmos o dia da emancipação política do município de Pouso Alegre, é também lembrar que estamos no Dia Mundial das Missões. Ser igreja missionária é um desafio que exige coragem e perseverança. Nada se alcança sem perseverança e sacrifício. Mas para persistir na busca e ser capaz de carregar a cruz da missão, é necessário ter apoios, porque sozinho ninguém é forte. Sozinho a gente pode desanimar. É da necessidade de apoios que a Bíblia fala. Neste domingo, a primeira leitura lembra a luta dos israelitas contra os inimigos amalecitas. Enquanto Josué combate, Moisés contribui com o apoio de suas orações. Os combatentes olham para ele e se fortalecem, mas o próprio Moisés precisa de apoio. Então Arão e Hur lhe mantêm os braços levantados, não permitindo que se canse ou que seja abaixado. Outro apoio nos é apresentado na segunda leitura, o apoio da palavra de Deus, lida, meditada, rezada e vivenciada. Ela se torna fundamental na missão de sermos missionários da esperança, para o sustento da vida cristã e da missão de evangelizar. Jesus também fala do apoio indispensável que é a oração. Ele insiste que é preciso rezar sempre e nunca desanimar. Para reforçar isso, conta a história de uma viúva que, por causa da sua insistência, conseguiu arrancar de um juiz omisso e insensível o julgamento de sua causa. A persistência dessa viúva torna-se exemplo para a nossa vida de oração permanente. Precisamos da oração para ter e ver o apoio que Deus nos oferece de modo incondicional. Sem oração ou com oração esporádica e superficial, não percebemos mais esse apoio de Deus. E corremos o risco de desanimar, de cair fora quando Ele nos convida a persistir. A oração sustenta a nossa fé ativa. De apoios, todos nós precisamos. E muitas vezes pensamos ter encontrado os elementos certos e acabamos nos decepcionando com os resultados finais. As pessoas muitas vezes fazem as escolhas erradas, sem pensarem no dia de amanhã, acreditando que a sua tomada de decisão é a mais certa e a melhor. Então, precisamos ficar atentos e confiantes nesta resposta que vem a nós através do diálogo com Deus, porque o seu apoio é certo e não falha, não nos decepciona. Saibamos buscá-lo e aceitá-lo, e podemos sê-los também para os outros, mas devemos ser apoios para os irmãos e irmãs, porque somos um povo de Deus. E a resposta pode ser encontrada no Evangelho.
A oração profunda e persistente fará esse milagre conosco. Amém? Amém. Hoje é teu dia, tempo de celebrar, com louvor nos lábios e alma a cantar. Tua vida é dádiva, presente do céu. Tua história é escrita com toque fiel. O Senhor te escolheu antes de tudo existir. Em cada detalhe Ele quis te construir. Com ternura, com graça, com mãos de pastor, para que o mundo visse em ti o seu amor. E mesmo nas horas em que faltou chão, tu foste sustentado pela oração. Deus nunca te deixou, nunca vai te deixar, pois quem é dele aprende a confiar. Feliz aniversário, em louvor quero dizer que Deus revela em ti o seu amor, seu poder. Que tua vida seja luz, seja pão, seja flor, um reflexo sincero do coração do Senhor. Celebra com fé, com esperança e calor, pois és testemunho do amor do Criador. Pois quem ama a Deus nunca anda além. Feliz aniversário, em louvor quero dizer que Deus revela em ti o seu amor, seu poder. Que tua vida seja luz, seja pão, seja flor, um reflexo sincero do coração do Senhor. Celebra com fé, com esperança e calor. Confiantes, dirigimos nossa oração perseverante a Deus. Ela é o oxigênio de nossa vida de fé. O Senhor inclina seu ouvido para nos escutar e se dispõe a atender nossas súplicas, fazendo justiça aos injustiçados, a exemplo do que fez com a viúva persistente. Neste Dia Mundial das Missões, somos convidados a ser missionários de esperança entre os povos, recordando que, na evangelização, caminham juntos o exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo. São os dois pulmões com que deve respirar cada comunidade para ser missionária. Parabéns, Pouso Alegre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, Senhor, ao povo cristão conhecer a fé que professa e amar o dom celestial que celebra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Ide na paz de Cristo. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na Mercy com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus. América Latina e
passam fome, labutam-se fondões, mas acreditam na libertação. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Se és cristão, és também comprometido, chamado foste tu e também foste escolhido para a construção do reino dos... Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero, ao encerrarmos a celebração da Santa Missa em seu lar, dizer que sou pouso-alegrense de corpo e alma. Nessa cidade nasci, nessa cidade cresci, cidade que tem milhões de amigos, cidade que procurei dar sempre o melhor de mim. Nesse aniversário de Pouso Alegre, quero saudar com muito carinho o nosso prefeito Coronel Dimas, toda a Câmara Municipal de Pouso Alegre, o povo dessa cidade, as nossas autoridades competentes, que têm feito o melhor para o progresso de nossa cidade. Que Deus possa abençoar a todos, abençoar o povo em geral, para que nós tenhamos sempre uma Pouso Alegre que possamos amar verdadeiramente e que cada um possa dar a sua parcela de contribuição. Parabéns, Pouso Alegre, parabéns, povo dessa cidade, parabéns a todas as nossas autoridades. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar.